Nós estamos, irmãos, trabalhando o capítulo 40 de Isaías. Eu não sei vocês, mas eu tive que dar uma boa estudada para lembrar todos os detalhes que nós estamos caminhando com relação a Isaías. A gente fica meio assim, tranquilo, não é? Procurando não pensar muito no trabalho, embora o meu trabalho é um privilégio, porque é pensar sobre as maravilhas que o Senhor tem feito com todos nós. Mas eu tento, nas férias, ser bem light, né? Então eu leio Salmos, Provérbios, né? Assim, bem, os Evangelhos eu gosto de ler também no período das férias, sem pensar muito como pregador, só como servo do Senhor para alimentar diariamente com a palavra do Senhor. Então nós precisamos, eu acho que como eu fiz, nós precisamos de uma revisãozinha, né? Porque senão, tem gente perguntando o que mesmo ele estava falando, não é? Então nós precisamos de pensar um pouquinho. Primeiro vamos pensar sobre o livro, né? Porque esse livro se reveste de uma significação muito grande pela a revelação de Deus a Isaías. Então esse livro é um dos livros que traz ao nosso coração profundas lições. Então, nós temos algumas colocações de alguns estudiosos, e a primeira colocação é de que a Isaías pode ser chamado a mini-bíblia, né? Então ela traz algumas características que toda a biblioteca, toda a Bíblia traz, né, como livro e como biblioteca. A primeira realidade são que há duas partes, não é? No livro de Isaías. Quais são essas partes, irmãos? Você falou, mais ou menos, pode ajudar aí. Vamos ver quem pode ajudar um pouquinho mais, a Ana, para dar por mais consistência aí, não é? Misturar um pouquinho mais de consistência, porque ela deu o esboço, né? Então a primeira parte é dividido assim como é o Antigo Testamento. Quantos livros tem o Antigo Testamento? 39, né? Então, a primeira parte de Isaías também tem 39 capítulos, né? A primeira parte de Isaías fala do pecado, fala do julgamento de Deus, fala da justiça de Deus, fala do propósito de Deus em trazer de novo esse povo para junto de si mesmo. No Antigo Testamento é a mesma coisa. O Antigo Testamento é a sombra de toda uma realidade que virá a acontecer a partir de Cristo Jesus, que também fala do pecado, da maneira que Deus quer que nós caminhemos em santidade de vida, do confronto direto de Deus com o pecado. Em várias ocasiões pessoas morreram por causa do seu pecado, mostrando de um lado a santidade de Deus e que Deus não convive, não subsiste com o pecado. Então essa é a visão da primeira parte de Isaías. É também a visão dos 39 primeiros livros desta biblioteca, né? Bíblios é uma biblioteca. A Bíblia, que nós chamamos de um único livro, mas na realidade é uma biblioteca, que tem 66 livros, né? 39 no primeiro
E a partir do 40, nós temos mais 27 capítulos. E nós temos também no Novo Testamento 27 livros. E 66 ao todo e 66 capítulos de Isaías. Então, nessa segunda parte de Isaías, que é do capítulo 40 até o capítulo 66, muda drasticamente a palavra do profeta, a reação de Deus diante do seu povo. Agora Deus traz uma primeira palavra de que o pecado desse povo já estava resolvido, porque Deus decidiu resolver isso. Da mesma maneira que vem o Novo Testamento, que traz a solução provinda do coração de Deus, revelada através de Jesus, que também ele trazia uma palavra de conforto, de esperança, né, de um futuro melhor, que é a palavra de Isaías na sua segunda parte do livro também. Também no Novo Testamento, tanto quanto nos 29 capítulos de Isaías, enfatiza-se a graça de Deus. No Antigo Testamento, nos 39 capítulos de Isaías, enfatiza-se o pecado e a desgraça que o povo de Deus teve como resultante desse pecado que eles praticaram. Então, essa realidade de Isaías é uma realidade muito especial. Também falando do livro, eu não sei se eu falei isso para os irmãos, que ele tem dois propósitos. Esse livro, ele é de duplo propósito. O primeiro propósito é mostrar esta incapacidade do homem. De que o homem, por natureza, por inclinação natural, o homem jamais poderá satisfazer aquilo que Deus quer para a sua vida por ele só. Então ele enfatiza e ensina que Deus tem que estar no projeto para conduzir-nos à salvação. Então, o Antigo Testamento aponta essa realidade e agora também Isaías aponta essa realidade. A segunda realidade é também mostrar que é a mesma que o Antigo Testamento faz, que através da linhagem de Judá é que virá o Messias. Aquele prometido lá em Gênesis 3,15, não é? Que viria o descendente e pisaria a cabeça da serpente. Desde Gênesis 3,15, percorreu todo o Antigo Testamento essa realidade. Agora também o livro de Isaías traz essa realidade de que o Messias virá da linhagem real de Davi, da tribo de Judá. Não, para aí. Calma, nós vamos chegar lá. Vamos chegar. Nós estamos falando sobre a mensagem do livro. Agora eu não vou para a mensagem propriamente dita. Não, pode até falar, mas tem que tirar o sapato. Então, irmãos, Isaías ocupa o segundo lugar perdendo apenas para o livro de Salmos em número de versículos que falam diretamente sobre a vinda do Messias. Olha que coisa interessante. No Antigo Testamento, Isaías só perde para o livro dos Salmos, porque o livro dos Salmos fala mais sobre a vinda do Messias do que Isaías. Outra realidade também é que em 47 capítulos de Isaías
são citados ou têm alguma referência a Cristo e aos apóstolos, aqueles a quem iriam ajudar Jesus a trabalhar a realidade do reino na vida do seu povo. Olha que coisa interessante. 47 capítulos dos 66 capítulos traz esta mensagem. E também, irmãos, mais de 400 referências de Isaías no Novo Testamento. Perdendo também só para o livro dos Salmos. Porque o livro dos Salmos é o livro mais citado no Novo Testamento. Mas Isaías tem 400 referências citadas no no Novo Testamento. Então esta é a visão do livro. Agora eu queria pensar, irmãos, que nós ainda não tínhamos pensado e que eu quero pensar um pouco com os irmãos antes de entrarmos na mensagem propriamente dita, porque não tem como estudar Isaías se nós não estudarmos isso que eu vou passar para os irmãos aqui. Porque quando a gente fala de Isaías, isso aqui é culpa da Simone, viu, irmãos? Eu já disse para os irmãos que ela diz que muitas vezes eu falo as coisas achando que todo mundo está pensando como eu estou pensando e tem as ferramentas para entender como eu estou entendendo. Então, isso é culpa dela. Ela falou que você precisava de falar um pouco mais de Isaías. Você falou do livro, falou um punhado de realidade, mas fala um pouquinho de Isaías para dar para a gente ficar assim aguçado para ler Isaías, né? Então Isaías tem algumas características assim muito peculiares. A primeira delas, irmãos, quem sabe qual foi o ano que Isaías começou o seu ministério profético? É fácil? É fácil? Claro que é fácil. Eu já falei aqui várias, inúmeras vezes. Qual foi, hein? Não, qual foi o ano que Isaías foi instituído profeta? Quando eu comecei esse estudo, foi isso que aguçou a mente da Simone. Quando eu comecei esse estudo, eu joguei esse negócio. Jesus nasceu. Qual foi o ano que Jesus nasceu? Hein? Hein? No 4º ano. Jesus é a divisor. Então, quando eu digo assim, quase 800 anos Isaías pregou sobre a volta de Jesus. Então veja, Isaías está em 7 mais ou menos, irmãos. Porque eu digo quase 800, mas a maioria se disse no ano 740 antes de Cristo, Isaías começou o seu ministério profético. Não, é aproximado, de jeito. Mas é uma aproximação. É uma aproximação com 99 possibilidades de ser a idade. Por que que é fácil? Quais foram os reis que Isaías, dentro do seu tempo de profeta, Isaías compreendeu? Quais os reinados? De quais os reis? Quem mais? Quem matou Isaías? Em que reinado Isaías foi morto?
Não é? Ó, dois os irmãos têm que saber. Dois não tem como não saber. No ano em que o rei Urias, não é? Morreu, lá no capítulo 6. Aí depois, famosa passagem de Isaías, foi com Ezequias, que falou que ele iria morrer. Então, dois eu já sei. Não é? Então, dois reis, ele passou por esses dois reis. Qual que foi o primeiro e qual foi o último? O último, segundo a tradição, foi o que o matou. Segundo a tradição, Isaías foi cerrado ao meio e é referente a ele, não só a ele, mas muitos outros servos, mas segundo os estudiosos de Hebreus, dizem que aquela lembrança que alguns foram cerrados ao meio, foi Isaías que suscitou a questão de que ele foi cerrado ao meio. Essa é a tradição, isso é história. Hein? Jotão é um deles. Quem mais? Qual é o outro? Hein? O relógio de Acás. Então vamos lá. Quem foi então? Isaías foi. Qual que é o tempo, irmãos? Jotão, Urias, Acás, Ezequias e Manassés que o matou. Foi no reino de Manassés que Isaías foi morto. Foi no reinado de Manassés que Isaías foi morto. Agora, uma curiosidade fantástica de Isaías é que ele está exatamente no centro, no meio de dois libertadores. No centro de dois libertadores. Qual foi o libertador de Israel que viveu no ano 1400 antes de Cristo? Moisés. 1-0. Moisés que viveu, que foi um dos libertadores do povo de Deus, fisicamente, tirando o povo do exílio, não é? Aliás, da escravidão do Egito, tipificando o que Jesus iria fazer, tirando-nos da escravidão espiritual. Então, Isaías está exatamente no meio, no caminho de Moisés e Cristo. Exatamente no meio. Então ele divide esse tempo histórico entre esses dois. Quais foram os impérios que também Isaías teve uma participação tremenda, com batalhas, com profecias de Deus, com realidades espirituais na vida de Israel, de Judá? Esse foi o último. Então, Império Babilônio, Isaías viu a ascensão e a queda desses impérios. Último, o babilônico. Qual o outro? Os três grandes impérios de história, parece que está dando aula de história. Então, história antiga. Então, os três grandes impérios que Isaías viu a sua ascensão e a sua queda. O Império Egípcio e o Império Assírio, né, da Assíria. Assírico, né? Assírio mesmo, Assírio, né? Então, da Síria e da Babilônia. Então, Isaías pegou toda esta realidade. Qual era a função de Isaías antes de se ser profeta? Aonde Isaías trabalhava? Não.
Não. Se lê Isaías, não é vocabulário de pastor. Não é. Nem de pescador. Você lê Paulo, as cartas de Paulo, é totalmente diferente das cartas de Pedro. O grego de Paulo é um grego fino, é um grego que tem palavras difíceis, palavras filosóficas, palavras que que mostra que Paulo é extremamente culto. Então não usa assim palavras corriqueiras que todo mundo fala, não é? Agora Pedro já é pescador. Ele fala, a escrita de Pedro, você sabe que ele é uma pessoa muito simples, não é? Paulo não. Você lê Paulo, Romanos, você fica com a cabeça branca para fazer exegese de Romanos, não é? Então, o que é que Isaías fazia? Isaías, irmãos, era historiador da corte de Uzias e Ezequias. Ele era como se fosse o amanuense, o escriba, aquele que relata a história da corte, não é? Aquele que está lá. Aí Deus, de uma maneira muito especial, convoca Isaías para que Isaías pudesse interferir na corte e trazer realidades de Deus para a vida do reino. Pode olhar, Isaías tem um relacionamento de palácio. Relacionamento de palácio. Ele não era, apesar de ser um homem que trazia uma mensagem para o povo de Deus, que era a boca de Deus no tempo, mas Isaías era um homem que era de palácio, de fina estirpe. Isaías tinha uma bagagem social, não é? Também Isaías, o seu livro, transmite-nos uma sensação de que ele era um patriota fervoroso. Porque ele se preocupava tremendamente com as realidades do seu povo. Ele pode olhar, ele não abria mão dessa realidade. Aliás, isso é uma peculiaridade dos judeus, viu, irmãos? Os judeus, eles têm isso. Eu acho que é porque, assim como os palestinos morrem pela Palestina, o judeu também morre com muito prazer por Israel. Então isso faz parte dessa realidade. Isaías também, irmãos, era um escritor, pelo que nós lemos em Isaías, é um escritor sem igual. Por que eu sei disso? Isaías, na sua escrita, às vezes ele mostra algumas críticas críticas satíricas, não é? E ele usa de muitas palavras, e o trocadilho das palavras que ele usa mostra a habilidade que ele tem com o hebraico. Como é que ele trabalha isso, não é? Isso é porque ele tem um bom manejo, não é? Com a língua, com o idioma. Então ele mostra estas realidades. Alguém já disse que ele trabalha, aliás, a escrita dele, o livro, é como que é uma habilidade de cirurgião. Ele usa as palavras tão certas e tão cabíveis que não tem como desviá-las em outro sentido. É para aquilo, e aquilo traz os efeitos dessa realidade. Agora, eu queria sugerir para os irmãos que ainda não têm filho, os dois nomes lindíssimos
dos filhos de Isaías. Mas eu quero fazer uma pergunta primeiro. Quem é a esposa de Isaías? Nós estamos nos dias das mães, não é? Então a gente poderia pregar sobre o que foi, irmã Márcia? Exatamente, não traz o nome. Não traz. Refere-se a ela como a profetisa. A profetisa. Quantos filhos Isaías teve? 2 filhos. Estão lá em 7:3, capítulo 7, verso 3, é o primeiro, é o primogênito. Como que é o nome dele lá? Não, mas mas em português fica feio, mas em hebraico é bonito. Irmãos, isso aqui tem uma significação muito especial para nós, os obreiros. Aquele que é boca de Deus, a sua família se envolve nisto. Então, não só esse, vocês se lembram de outro profeta também que teve os seus filhos, e Deus mandou que ele colocasse aqueles nomes bonitos também neles? Quem foi o outro profeta? Oséias. Então, em hebraico é Sear Jazub. Não é feio. Sear. Ele é gutunal, mas para nós, Sear Jazub. O seu é Sear Jazub? Então, Sear Jazub. Olha lá. Sear Jazub. Qual que é a sua tradução? Essa aí essa aí é... Ela veio de disquete? Não. Deve ser internacional. A NVI está assim? Então pode ser NVI aqui no computador. Então, Sear Jazub. Não é feio, né, irmãos? Mas o que era isso aí? Isso é a encarnação da mensagem que Isaías iria transferir. Ele ia dizer o seguinte: olha, vai ter um remanescente. Gente, isso é uma mensagem que ecoa até hoje na vida da igreja. Quando vocês olharem, por exemplo, pastores sendo presos porque estrupou alguns membros da sua igreja, né? Da Assembleia de Deus, hoje foi preso. Assembleia de Deus, mas não é a Assembleia de Deus tradicional não, viu, irmãos? É a Assembleia de Deus dos últimos dias. Já é uma divisão, é uma caricatura da Assembleia de Deus, porque a Assembleia de Deus é uma igreja extremamente séria. Extremamente séria. Esse Brasil é abençoadíssimo por causa daquelas irmãzinhas de coquinho, que fazem parte do ciclo de oração. Aquelas irmãs oram tremendamente. E elas assumiram. O senhor lembrou exatamente, irmão Walter. Desperta Débora foi criado lá com o pastor Jeremias na esposa dele, a que morreu com câncer. Então, foi criada por ela, e aí as irmãs da Assembleia de Deus abargou e esse negócio tomou pé e foi. Então, não é da Assembleia de Deus, viu, irmãos? É a Assembleia de Deus histórica. Então, essa realidade, irmãos, dessas pessoas fazendo essas coisas, a gente precisa de aprender com esses textos e com isso que Deus nos fala. O segundo, aliás, deixa eu terminar, não terminei. Então é o seguinte, quando a gente vê
essas manifestações, já vai estar acabada a igreja do Senhor. Põe uma coisa na sua cabeça. Deus sempre vai ter um remanescente fiel. Não se preocupe com isso. Deus sempre vai ter pastores fiéis a Ele, que vai expor exatamente o que Ele quer para as pessoas. Deus vai ter crentes que vão servi-lo, honrá-lo e morrerem por essa mensagem. Isso era a mensagem que Deus estava transmitindo através do primogênito de Isaías. Um resto vai voltar. Ou seja, eu sempre vou ter um remanescente. Até porque, como nós estudamos aqui na época, Deus tinha que manter a tribo de Judá por causa da promessa que ele havia feito. A promessa é muito maior, irmãos, do que o próprio povo de Judá. E às vezes, irmãos, nós não somos fulminados, às vezes nós não somos desqualificados, porque o que Deus quer fazer é muito maior do que eu e você e muitos outros juntos. Por isso que Deus ele está pensando em algo que Ele vai fazer amanhã e que eu e você, apesar de nós, temos que estar aqui para isso acontecer amanhã. Não é por mim e por você, é para o que Ele vai fazer amanhã. Então Deus sempre fez isso, não é? Por isso que essa mensagem do filho, esse nome bonito aqui, né? Serge Azub, esse nome bonito, hebraico, e a escrita dele é muito bonita, né? Claro, eu estou fazendo isso aqui porque é daqui para lá, né? Então, mais o segundo filho. Qual que é o nome do segundo filho? Ah, então esse é o nome maior, hein? Ele está em capítulo 8, verso 3. Ó, 7:3 o primogênito, 8:3 é o segundo. Agora esse é fácil, o nome dele. Maer, tá aí, não tá? Maer Salal Hasbaz. Não é isso? Maer Salal Hasbaz. É bonito. É o sobrinho da Ana Cristina. Maer Salal Hasbaz é Kulaife. Não tem problema. Uai, qual o problema? Não, estou falando assim. Não, estou brincando. É só porque ela é do Oriente, descendente lá do setor que tem essa língua difícil de, né? Maer Salal Hasbaz. É um nome bonito. Como que é o nome aí? Como é que está em português? Ah, então é isso aí mesmo. Então, irmãos, agora uma coisa que eu gosto desse texto, aliás, desse estudo da vida de Isaías, é que Deus não só pôs o nome nesses filhos, deu nome a Isaías para pôr nesses filhos dele, mas Deus pegou esses meninos, juntou-se ao pai e levou à corte para dizer o que Deus queria falar para a corte. Duas coisas. Ele não negociou os valores da sua fé, mesmo estando na corte. Não negociou. Não negociou a sua fé, não negociou os valores, não negociou nenhuma realidade, suas convicções. Ele foi morto porque ele tinha uma bagagem tremenda das realidades de Deus na sua vida. Veja o capítulo 8, verso 18, que ele pega os dois meninos e vai à corte. Olha lá. Pode ler, 8:18. Do Senhor. Então veja que, olha, veja como é a visão do pai.
ele pega os filhos, diz aqui, o Senhor me deu esses meninos, para que através deles seja um sinal das maravilhas que o Senhor vai fazer em Israel. Olha, irmãos, isso aqui é algo que a gente precisa de conceber mesmo, de buscar, até a gente entender essa realidade do que Deus pode fazer na vida de pessoas que se entregam totalmente nas mãos dele. Isso é importante. Por exemplo, nós temos algumas perspectivas, e eu falei isso com um casal que, aliás, eu conversei com o marido, e está agendado para conversar com a esposa, que é um casal que está para separar. E eu disse assim para o marido, olha, vocês precisavam parar e pensar sobre os seus 2 filhos. Quando vocês conceberam esses filhos, vocês estavam no coração entendendo que Deus queria vocês 2 juntos. Vocês fizeram em amor o ato que gerou esses filhos. Porque se vocês tivessem brigado com raiva um com o outro, não dá esse negócio. Então vocês fizeram em amor, vocês estavam em harmonia. Esses meninos vieram e agora, o que vai acontecer do projeto de Deus na vida desses meninos amanhã é responsabilidade de vocês. Então, quando nós, irmãos, percebemos o envolvimento de Deus através da nossa família, claro que o Senhor não mandou um anjo para dizer, para eu pôr o nome de Lívia, de Letícia, mas o nosso coração assentiu, o meu e da Simone, para colocar o nome na primogênita, na segunda. Esse é o nome. Mas não importa, aqui sim, o nome está ligado àquilo que Deus vai fazer. Mas eu preciso acreditar que a Letícia e a Lívia são instrumentos de Deus para realizar algo que nós ainda não sabemos, mas que com certeza Deus vai trazer bênçãos sobre a vida delas. Pode não atingir todo Israel como foi feito, e como ele está dizendo, as maravilhas que Deus vai fazer em todo Israel, mas pode ser na minha família, pode ser na vida do Diógenes, do Francisco, pode ser na vida da convivência deles. Por exemplo, hoje eu vejo ali a Letícia correndo atrás de suprir necessidade no campo missionário, mandando oferta, dinheiro. A Lívia mandando dinheiro do salário dela, mandando dinheiro para missionário. Ela sempre viu eu e Simone fazermos isso. E isto para mim são maravilhas. Elas trabalham e sustentam, porque é o projeto de Deus. Quem sabe amanhã elas vão poder investir muito mais. E isso é bênção de Deus, são maravilhas do Senhor, o sustento do Senhor através dos seus filhos. Então, quando nós pararmos para pensar, quando olharmos para as pequenininhas, então vão pesar as nossas ações. Isaías diz, aqui estão os filhos que tu me deste, como sinal às grandes maravilhas que o Senhor fará em Israel. Então, isso é algo que a gente precisa colocar no coração, trabalhar, irmãos, porque Isaías foi um homem de família, um homem que a vida familiar dele autenticava a mensagem dele. E a mensagem dele autenticava a sua vida. Então isso aqui foi algo que eu li, reli, e falei, gente, eu vou dizer isso para a igreja. Porque muitas vezes nós não consideramos isso. Há algo de Deus amanhã na vida dos nossos filhos, irmãos. E muitas vezes na hora da gente puxar, eu não gosto mais, eu não amo mais, você ronca, você tem mau hálito, você faz isso, faz aquilo, etc. É porque hoje isso é motivo de separação. Então, irmãos, quando lermos Isaías, vamos ler Isaías com
essa leitura, que Isaías é um homem de grande seriedade, profundidade, ousadia e espiritualidade. É um homem que foi extremamente contemporâneo. Pode, respeitando as devidas proporções, mas pode, claro que pode. Os dois são mensageiros, boca de Deus, num tempo muito especial, não é? Sim, é. Eu li eu tentei achar de quem era, irmãos, mas tem umas coisas que já é de domínio público, e quando já é de domínio público é difícil achar o autor, né? Então, está lá, autor desconhecido, mas não, tem um autor, ele escreveu, e eu tenho certeza que isso tem dono, que diz o seguinte: talvez nunca houve, mostrando a maneira como Isaías foi contemporâneo, como Isaías conseguiu administrar a sua caminhada. Ele diz assim: talvez nunca houve outro profeta como Isaías, que estava com a cabeça nas nuvens e os pés na terra sólida. Ou seja, ele pensava em realidades além do aqui e agora, mas nunca deixou de olhar para o seu tempo. Nunca deixou de pôr os pés na terra sólida. Com um coração nas coisas da eternidade e com a boca e as mãos trabalhando e falando desta eternidade para o aqui e agora. Com um espírito, com seu espírito nos conselhos eternos de Deus e o seu corpo no momento bem definido da história do seu povo. Então Isaías, esse estudioso, colocou esta palavra sobre Isaías, e eu gostei muito disso e trouxe para os irmãos. Agora, irmãos, aquilo que nós começamos a trabalhar no capítulo 1, que a Ana lembrou lá no início. Aliás, no capítulo 1 não, no versículo 1 do capítulo 40. Consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor. Então, irmãos, este consolo mostra o cuidado e o carinho do Senhor para com seu povo. E nós trabalhamos falando sobre esse carinho do Senhor. E às vezes a igreja não percebe isso, porque Deus é um Deus consolador. E nós vemos isso dentro do contexto do Novo Testamento. Nós lemos lá. Qual foi o texto? Quem se lembra? Não, outro consolador. Foi quando nós falamos do Deus Consolador, né? Mas teve um texto que nós pegamos e trabalhamos esse texto um pouquinho. A primeira parte. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3. Olha lá, o que diz? Paulo, no hino a essa realidade do Senhor, ele fala sobre essa faceta maravilhosa do Deus que nós servimos. Olha lá. Louvado, pode ler. Louvado seja, pode ler. É 2 Coríntios, não é? 1:3. Pode ler aí, Otaviano. Olha aí. O Deus de todo consolo. Aí ele diz assim: consolai, consolai o meu povo. Ele está exatamente pedindo a Isaías para levar ao seu povo a extensão do seu consolo. E agora Paulo está exatamente dizendo isso.
E eu tenho certeza, irmãos, que o ministério de Paulo foi um ministério que ele tinha muito a ver com a comunhão dele com Deus. Porque o ministério de Paulo foi muito confrontante. Paulo não era uma pessoa de ficar passando a mão à cabeça de igreja, de pastores, de ninguém. Não quer ir, não vai, volta para sua casa. Ele era assim, ele não tem, você não está andando com o Senhor, então fique com quem você quiser. Então Paulo tinha isso. E aí quando ele disse, bendito seja, louvado seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das ternas, tem uma tradução que diz, das ternas misericórdias e o Deus de todo o consolo. Então, não, espera um pouquinho, segura isso aí. Então veja, e outra coisa, e este não é o único lugar na palavra de Deus que nós encontramos Deus sendo descrito como consolador. Nós já olhamos várias vezes, mas tem um que eu gosto muito, que eu quero trazer para os irmãos, que eu não trouxe da outra vez. O Salmo 23. Que o salmista diz do Deus, o bom pastor, que ele disse, a tua vara e o teu cajado me consolam. Olha que coisa, até a disciplina de Deus traz consolo. Não é só aquele cajado que nos acaricia, que não nos dê, mas a pancada também, quando Deus nos disciplina, traz consolo. Porque sabemos que o pai disciplina ao filho que ama. Agora, outro texto que é de Isaías, que esse eu não sei se eu coloquei lá no outro estudo, mas Isaías 66, 13, que diz assim, como a mãe consola o seu filho, assim eu vos consolarei, e vós sereis consolados em Jerusalém. É mais ou menos isso aí, não é? Mais ou menos isso aí. Então, Deus vai fazer isso. Deus ama e consola o seu povo, e isto é a fonte que emana todo o conforto. Mas, deixa eu contar para vocês uma pequena história. Dos meus pequenos que aparecem, os pequeninos. Esses pequeninos nossos, eles têm cada tirada, umas que parece assim que Deus manda para a gente, outras mostrando a natureza do camarada que é ruim, né? Que mostra que o coração do homem é perverso desde pequenininho. E as professoras trazem para mim, da escola dominical, as boas e as más dos nossos filhos. Então, esse dos filhos nossos, eu não conto aqui. Só as boas. As más eu vou contar em outra época, porque eu já tenho uma boa pasta destas coisas dos nossos filhos. Mas eu vou falar de um menino pequeno, não vou dar o nome, né? Estava subindo a escada para ir para a cama. Claro que quando você manda o menino pequeno para a cama, assim, 6 anos, 8 anos, o cara não quer ir. Então ele expressou para o pai dele, enquanto estava indo para o quarto, de que naquele dia não estava passando muito bem. Né? Isso aqui nós temos um menininho aqui, que ele é fantástico. Dentre os fantásticos daqui. Aí ele nunca tinha dormido fora de casa. Aí quando foi escurecendo, ele estava num acampamento. Eu fui pregar nesse acampamento. Começou a escurecer, a coisa, e os pais iam embora. Aí ele chegou para a mãe dele e para o pai disse assim, eu estou passando muito mal. Estou assim com a dor tremenda. Por quê? Ele está falando isso para que o pai e a mãe o levassem para casa, porque ele nunca tinha dormido fora de casa. Então esse menininho aqui falou assim, não estou bem. Hoje eu estou sentindo uma coisa ruim, assim, parece que algo de ruim vai acontecer, papai, e eu estou com medo. Não dá para o senhor vir ficar comigo? Porque hoje eu não quero ficar de noite sozinho, não.
Aí o pai, claro, o pai crente, diz: filho, você realmente, papai já te disse isso, que você realmente nunca, nenhum de nós, nunca estamos sozinhos. Deus está conosco, Ele sabe, e você sabe disso, que Deus está com você. Ah, então, papai, eu sei sim, eu sei que Deus está comigo. É que às vezes eu preciso de alguém que tem pele, né? De alguém que eu possa sentir, né? Apalpar, né? Então é aí, irmãos, que Deus conhece exatamente a perspectiva desse pequeno menino. Porque às vezes nós precisamos de alguém com pele. Alguém de carne e osso. Alguém para vir, sentar-se conosco, pegar na nossa mão, e mesmo que não pegue, mas que olhe nos nossos olhos e ouça a nossa dor de cabeça. Que ouça as nossas preocupações. Que ouça a nossa queixa. Mesmo que ela não seja fundada, que ela seja infundada. Mas alguém que olhe para nós e diga assim: eu te entendo. Eu posso aquilatar a dor que você está sentindo. Aí sim, aí nós podemos ler o verso 4. Esse Deus, o Pai das ternas misericórdias, o Deus de todo consolo, diz o que no verso 4? Pode ler. Não, 4 lá de 1 Coríntios. Ó, 2 Coríntios 1, 4. O que diz lá? Então, quando nós temos essa dimensão do consolo de Deus, irmãos, é para que nós possamos, na hora que uma pessoa precisa de alguém com pele, que nós possamos estar lá. E isso não é uma função única do profeta. Não foi só o profeta que foi chamado para fazer essa função, mas todos quantos foram chamados por Deus para serem boca de Deus, para ser ações de Deus em direção a essas pessoas. Quando Deus chamou e disse para Isaías, consolai o meu povo, ele diz o que Isaías deveria fazer. E Isaías envolve a sua família e trabalha essa realidade diante do seu povo, porque Deus ama consolar o seu povo. Diz: olha, traga palavras de consolo. Haja com realidade de consolo. Mas aí, irmãos, quando eu vejo no verso 2, eu entendo que o consolo de Deus virá quando o problema do pecado for tratado. Deus não chama Isaías no capítulo 39 para consolar o seu povo. Deus chama Isaías no capítulo 40 para consolar o seu povo, quando ele diz para ele: olha, diga ou falai ao coração de Jerusalém. Olha que coisa interessante isso aqui, irmãos. Muitas vezes nós falamos à mente, num discurso teológico. Nós não falamos ao coração. O consolo, irmãos, é na alma.
A mensagem que nós transmitimos de Deus, ela precisa ser levada ao coração. Porque muitas vezes nós já sabemos, racionalmente, intelectualmente, nós já sabemos das realidades, mas nós ainda não as sentimos nisso. Falai ao coração de Jerusalém, pode gritar bem alto, que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Irmãos, é só quando a realidade, a feiura do pecado são confrontados, é o que o anúncio do consolo é trazido. Sabe por quê? Porque o pecado, ele desassossega a alma. O pecado nos inquieta. O pecado nos perturba. O pecado nos adoece. O pecado drena as nossas energias. Você pode fazer essa introspecção. E eu já fiz. Todas as vezes da minha inquietação foi algum pecado não tratado diante de Deus. Todas as vezes do desassossego, que parecia que nada estava bom, que parecia que eu estava com uma doença, que na realidade não tinha nenhuma doença, era porque algum pecado não estava sendo tratado diante de Deus. Então Deus diz assim: consolai o meu povo, falai ao coração desse povo e diga para eles que esse consolo vem porque eu já tratei a sua iniquidade. Por isso que se fala no coração, irmãos. Aquele pecado que é só meu e seu e do inferno. Aliás, aquela iniquidade que é só minha e sua e do inferno, e alguns de nós temos alguns parceiros. Isso é que é iniquidade. Então o consolo chega, o conforto chega pelo tratamento do pecado. Por isso, irmãos, eu quero voltar ao estudo de Isaías, exatamente com essas palavras. Deus já tratou o meu e o seu pecado em Cristo Jesus. O que nós precisamos é assentir disto, porque o consolo virá. E o que é interessante, irmãos, que Isaías deveria falar ao povo, não era qualquer palavra. Não é você chegar e bater na sua, não, eu sei, não. É a palavra de Deus, é que vai trazer consolo. É o mover meu e seu, enquanto igreja de Deus, alguém que tem pele, que vai levar uma palavra de consolo, que é a palavra de Deus às pessoas. Eu gosto do verso 50 do Salmo 119, que diz o seguinte: que na minha angústia é isto que me consola, a tua palavra. Ou em outra versão, a tua palavra é que me consola na minha angústia. Então, Deus está dando a Isaías uma palavra de consolo. Deus deu a Isaías filhos que traz uma palavra de consolo. Então, toda vez que eu olhava esse menino na rua, todo judeu sabia o que significava o nome deles. Por exemplo, se você chegar em Israel e falar que o seu pastor chama Ezequiel, ele sabe
que o meu nome significa Deus é fortaleza. Então, toda vez que Isaías chamava e gritava o nome dele, os vizinhos sabiam dos seus filhos, os vizinhos sabiam qual era a mensagem de Deus. Então, isso é uma palavra de consolo para todos nós. E que Deus nos abençoe, e quarta-feira estaremos juntos para continuarmos. Aí vamos, isso é só para trazer à memória algumas coisas que nós já estudamos. Para refrescar, porque eu tive que fazer isso, irmãos. Então aí eu falei, eu vou levar isso para a gente voltar de novo a pensar em Isaías. Nós tivemos 14 irmãos em Araraquara, 5 irmãos em São Paulo, 1 em Uberaba, 1 em Franca, 1 em Ribeirão Preto. Este Uberaba deve ser lá da minha família. Ribeirão Preto, 1 em Sorocaba, 1 em Boston, tão famoso, hein? E 1 em Patos de Minas. Então, que Deus abençoe a esses queridos irmãos com graça. Lá em Franca deve ser o nosso irmão presbítero Sirtes e esposa. Um abraço também a todos que estão conectados conosco. Irmãos, vamos nos colocar em pé, orarmos ao Senhor, agradecendo a Deus por esse tempo de estudo da palavra. Deus amado, nós te louvamos de todo o nosso coração pela bênção da tua palavra. Pela bênção, Deus, dos teus servos fiéis que guardaram a tua palavra e viveram de maneira digna dela, para que hoje pudéssemos termos como exemplo a vida desses queridos irmãos. Obrigado, Deus, pela mensagem do livro de Isaías, que traz ao nosso coração hoje mensagens contemporâneas, que servem para cada um, ó Deus, servir o Senhor com inteireza de coração. Obrigado, ó Deus, por cada irmão aqui presente. Obrigado, ó Pai, por cada família aqui representada. E eu quero, ó Deus, em nome de Jesus, clamar por aqueles queridos irmãos que estão, ó Deus, com desabores, que estão, ó Pai, com inimizade, que estão, ó Deus, abrindo brechas para que os seus casamentos, os seus relacionamentos sejam quebrados. Eu quero, ó Pai querido, clamar o Senhor por aquele querido irmão que a esposa já foi embora. Eu sei, ó Deus, que o seu coração não está em paz diante do Senhor, nem de um, nem de outro. Eu quero clamar, ó Deus, também por aquele querido irmão que está com enfrentamento, ó Deus, no seu casamento. Eu quero, ó Deus, orar por aquele casal de namorados que também, ó Deus, estão com problemas e que não estão vendo, ó Deus, um caminho de solução. E que se a tua vontade absoluta for para que eles continuem juntos e casem, que o Senhor esteja quebrando essas paredes e essas barreiras. Deus querido, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor cuide de todas as mães. Porque essa semana, Deus, é uma semana em que nós voltamos os olhos para estas mulheres tão especiais, mas tão especiais das nossas vidas. A razão de existirmos. Por isso, ó Deus, derrame sobre elas todo o terno consolo e as ternas misericórdias. Dê a elas, ó Deus, fortaleza, revigore os seus corações,
propósitos, sonhos. Ajude-a, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe, ó Deus, ricamente a Elaine, nesse período de gravidez. Cuida dela, Senhor. Abençoa, Pai, de uma maneira muito especial, a nora do irmão Paulo e da irmã Nadir. Abençoe, ó Deus, seu filho. Que aquele casal, Senhor, olhe para o Senhor e que espere no trabalhar do Senhor com relação a filhos. Consola, ó Deus, o coração daqueles queridos nossos. Pai querido, e com eles, traga, ó Deus, o conforto do Teu Espírito Santo àqueles que sofrem, àqueles que têm inquietação. Que a paz do Senhor invada a nossa vida. E agora, queridos irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações e o poder do Espírito Santo estejam em nós e sobre nós até aquele dia quando com Ele nós nos encontraremos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, queridos, ricamente. Um abração para todos os irmãos. Um abraço de volta das férias.